noite, está começando o Esporte Mais aqui na TV Mais ABC, comigo Gabriel Plaza e hoje com ele Renan Bandeira. Tudo bem, Renan? E aí, Gabriel? Prazer. Beleza, prazer é todo meu. E boa noite a todos que estão em casa e a você também. É isso aí, o Renan hoje vai comentar junto comigo sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e responder a pergunta do dia, que hoje é a seguinte: Felipão é um técnico ultrapassado? Chegou no Palmeiras há pouco mais de um mês, conseguiu colocar jeito na casa, conseguiu fazer a defesa do Palmeiras ser uma defesa sólida. Então essa é a nossa pergunta para você. Você responde no nosso e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br ou no nosso Facebook, facebook.com/tvmaisabc. Mas antes, ontem com o meu amigo Gil também estava aqui. A gente ficou devendo os gols de São Paulo e os gols do Palmeiras desse final de semana. E vamos começar com os gols do Tricolor, líder do Campeonato Brasileiro. É isso aí, o São Paulo empatou com o Fluminense, não jogou tão bem. E, Renan, o líder tricolor, jogando em casa, deveria ter somado os 3 pontos para distanciar ali do pelotão, que vem logo atrás, Internacional, Flamengo. Grêmio e Palmeiras vem logo atrás. Palmeiras e Grêmio são os dois mais longe, tem 6 pontos de diferença. Deveria ter vencido, somado os 3 pontos para ficar um pouco mais longe desse pelotão, né? Sim, todo time que quer ser campeão e tem que somar os pontos fora, mas em casa é crucial que ele vença. E no caso do São Paulo, que é o líder do campeonato, para manter essa distância ou para aumentar, principalmente porque todos os outros times tropeçaram, no caso Internacional e Flamengo, seria muito interessante que ele tivesse vencido. Mas ele contou com a má sorte do Anderson Martins, que empurrou aquela bola para dentro. E com a sorte de ter o Trellis sempre fazendo gol. O Trellis fazendo gols importantes. O Regis voltando de um tempo longe do São Paulo, voltando e fazendo a jogada do gol. Então, um time que mostra ter boas peças e que pode chegar até o final. E o São Paulo vai jogar amanhã contra o Atlético Mineiro fora de casa e a gente tem o treino do Tricolor. É isso aí, mostramos os gols do São Paulo, o treinamento do Tricolor. Também ficamos devendo os gols do Palmeiras, que venceu a Chapecoense fora de casa. Primeiro time que ganha da Chapecoense lá na Arena Condá nesse Campeonato Brasileiro. 2-1 para o Palmeiras e a gente tem os gols.
Palmeiras vencendo fora de casa a Chapecoense, encostando ali no pelotão da frente. E eu vou te fazer a pergunta do dia mais antes. Tem o Edu Dracena falando lá na academia de futebol dessa melhora da defesa do Palmeiras com o novo técnico Felipão. Quando o Filipão foi perguntado sobre a melhora defensiva do Palmeiras, ele até citou o seu caso. Ele falou, às vezes o pessoal falava, o Dracena não é rápido, mas ele falou, um time organizado, com boa cobertura, o zagueiro não precisa ser rápido. Tendo um bom posicionamento, a equipe vai conseguir melhorar. Então eu queria que você falasse como essa mudança de posicionamento do Palmeiras ajudou a melhorar também o seu desempenho, e num calendário agora mais confortável, você conseguindo jogar uma vez por semana, com um time que também ajuda mais o zagueiro, tanto que outros subiram de rendimento, você tem um plano assim de até quantos anos você acha que você consegue jogar? Tem um número na cabeça? Eu fico velho, né? Esse negócio, o Dracena é um pouco lento, as coisas, né? Eu fico perguntando, mas me fala um zagueiro rápido pra mim, que, ganha de atacante na correria, assim. O atacante sempre vai ser mais rápido que o zagueiro, né? E como a gente tá jogando hoje, com um posicionamento de sobra, cara, fica muito mais tranquilo, porque se eu errar, meu companheiro vai estar ali para corrigir. Coisa que acontecia em outros times, mas só que não acontecia aqui no Palmeiras. É lógico, por causa de algum esquema tático, né? De repente da preferência, da maneira de alguns treinadores gostavam de jogar, e aí a gente tem que se respeitar, né? Mas o que eu sempre batia nessa tecla. Não é possível os jogadores que aqui estão, os zagueiros que aqui estão, não são bons. E sempre a defesa do Palmeiras é criticada. Por quê? Porque às vezes não mostrava realmente o que acontecia. É isso aí, Edu Dracena, falando da nova defesa do Palmeiras com um novo posicionamento do Felipão. E eu já vou te fazer a pergunta do dia. O Felipão colocou jeito nessa defesa do Palmeiras. Todo mundo antes dele vir para o Palmeiras falou que ele era um técnico ultrapassado. Qual a sua opinião a respeito do técnico Luiz Felipe Scolari? Bom, quanto ao Felipão, muita gente tem marcado o 7-1 dele, mas a gente não pode negar que ele, na minha opinião, ele é o técnico mais copeiro que existe no mercado. A gente consegue perceber isso nos jogos da Libertadores. É sofrido, mas o Palmeiras está sempre saindo com a vitória e tanto é que passou de fase. Para mim, ele não é um técnico ultrapassado. Ele está mostrando isso agora, porque ele foi o único técnico que, com todo o investimento da Crefisa, ele conseguiu montar os dois times que era de início a ideia da diretoria. E ele conseguiu transformar uma defesa lenta, que no caso o Edu Dracena mesmo disse que não existe um zagueiro rápido, mas ele conseguiu transformar uma zaga lenta em uma zaga sólida, porque ele conseguiu mesclar a experiência do Edu Dracena com toda a agilidade do Gustavo Gomes, que foi uma excelente contratação por parte da diretoria. Então, para mim, ele não é ultrapassado. O Felipão conseguiu dar jeito nessa defesa do Palmeiras. O Palmeiras ficou alguns jogos sem sofrer gols e continua bem, sofrendo poucos gols. Tomou um gol contra o Cerro Porteño em casa, mas um gol na sorte. E agora contra o Chapecoense com o resultado praticamente garantido já. Pode ser que a equipe tenha dado uma relaxada. Então, tomou 2 gols ali que são aceitáveis, né? Sim. Então, mudando de assunto, a gente estava falando do Campeonato Brasileiro das equipes paulistas. Amanhã, a Copa Paulista volta e a gente tem os jogos para você ver aí. Quem joga amanhã, quarta-feira, às 3 horas da tarde, Santo André e Taubaté. O Santo André é o 3º colocado do grupo, vem fazendo uma boa campanha. O Taubaté venceu o São Bernardo na última rodada em casa. E às 8 horas da noite, São Caetano e Água Santa. O São Caetano é o 1º, o Água Santa é o 7º. E o São Bernardo, que não joga nessa rodada, é o 4º colocado. Um grupo que tem 7 times. 4 classificam, os 4 de 3. 3 times aqui da nossa região estão praticamente na lista de classificados. Isso é bom aqui para a nossa região da ABC, né? Sim, o São Caetano, que é o líder, vai enfrentar o pior do grupo e o pior dos times do ABC, né, que é o Água Santa. E é uma equipe muito jovem do Água Santa, então eu acredito que o São Caetano vai conseguir os 3 pontos e vai continuar nessa caminhada rumo a passar de fase. Já o Santo André tem um embate difícil contra o Taubaté, porque são 2 times que estão naquele G4, mas é torcer pelo ABC, né? Sempre. O ABC sempre na nossa cabeça. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar de seleção brasileira, do Corinthians, do Santos. Então não sai daí que daqui a pouco tem mais.
Já estamos de volta e vamos falar direto do Santos. O Dodô concedeu entrevista coletiva lá no CT do Peixe. O jogo que a gente fez contra o Cruzeiro na Copa do Brasil foi um jogo que foi um divisor de águas pra gente, né? Foi uma vitória importante lá em Minas, apesar de a gente ter sido eliminado depois nos pênaltis. Foi um jogo onde o cenário era o pior possível, né? A gente tinha perdido o primeiro jogo em casa, tomamos um gol no começo do jogo, na primeira finalização deles. E com o Mineirão lotado, a gente conseguiu virar o jogo, levar para os pênaltis. Acho que foi uma reação muito importante naquele momento e que fez com que o grupo acreditasse, né? O Cruzeiro era, na época, também um dos melhores times do Brasil, estava num momento muito bom. Você ganhar no Mineirão deles de virada 2-1, numa competição assim de mata-mata, né? Que emocionalmente é uma partida à parte, então acho que foi um divisor de águas aquela partida. E a partir dali a gente viu que dava para brigar de frente com os grandes times, né? Que estavam na ponta da tabela. E a gente teve mais confiança, né? Para acreditar nos resultados, e acho que a sorte virou um pouquinho pro nosso lado também, né? As bolas que não estavam entrando começaram a entrar e as coisas aconteceram naturalmente. Acho que é uma partida que pode ser um passo firme, né? A gente vem subindo, né? É isso aí, o Santos vem subindo, assim como o Dodô disse, e eu quero que você comente essa arrancada do Santos, que há 3 semanas atrás, o pessoal falava que era um dos candidatos a cair para a Série B e agora já está lá no meio da tabela. Eu quero que você comente essa arrancada do Santos. Sim, o Santos, os rivais tinham muita esperança que o Santos caísse, né? Porque ele é o único dos grandes de São Paulo. Fora o São Paulo também não caiu. Mas fora... todo mundo estava torcendo para ele cair. Sim. Porque a chance realmente era muito grande. Mas a arrancada que ele deu, graças ao Cuca, que estava desacreditado depois da saída do Palmeiras, foi impressionante. E já são quantas vitórias? 2, 3? São 3 vitórias seguidas, sem contar a da Copa do Brasil. Sim, então. E a Copa do Brasil dá mais força ainda pro elenco, porque ele ganha muito mais confiança para se manter em campo, para guerrear até o final da partida e sair com a vitória. Então, é impressionante essa arrancada do Santos. É isso aí. O Santos arrancou no Campeonato Brasileiro, conseguiu sair lá da zona de rebaixamento e já está perto da zona da Libertadores. E quem está caindo é o Corinthians, que treinou para enfrentar o Ceará na próxima rodada. Corinthians, que vem numa decadência, foi eliminado na Copa Libertadores, ainda tem a Copa do Brasil para disputar, semifinal e final. O que você espera do Corinthians para essa sequência de Campeonato Brasileiro? Em relação à Copa do Brasil, o mata-mata é sempre muito imprevisível, né? Porque o Corinthians pode estar mal o que for, ou qualquer equipe pode estar muito mal no Campeonato Brasileiro, mas quando chega na Copa do Brasil, por ser 2 jogos e ser o mata-mata, então é uma situação diferente, é outro jogo, é outro ambiente, então ele pode sim chegar e disputar o título. No Brasileirão eu já não acredito nisso. Ele vem numa decadência assim e os Marlós não conseguem mais montar a equipe de uma forma que ela seja competitiva e brigar com os outros. Então eu acredito que ele vai ficar mais pro meio de tabela nesse ano. É isso aí. Mudando de assunto, já falamos do Campeonato Brasileiro, já falamos da Copa Paulista. Vamos falar de seleção brasileira, que já está em Nova York fazendo o seu treinamento para os amistosos desse mês. A grande dificuldade de adaptação de técnico de clube para a seleção é que tu não tem um envolvimento diário.
Então a gente sempre fica, quando retoma o trabalho, quando tem essa expectativa, quando é uma nova etapa, de acelerar todo esse processo. Tu vê que a gente já procura fazer trabalhos específicos com bola, na posição, função de cada um, abrindo mão por vezes do aspecto físico, às vezes até da própria viagem, para acelerar esse processo todo. O momento é de oportunidade para atletas novos ou jovens, e normalmente esses novos está associado à idade, sim. Pega de 27 anos para baixo e aí tem uma possibilidade de tê-los para a Copa, de amadurecê-los para a Copa, utilizando nas posições e funções onde eles jogam nas suas equipes, para que as pessoas entendam, para que ele não venha na seleção executar alguma coisa que ele não esteja treinado, afinado, com confiança para executar. Esse cuidado eu tenho, colocá-lo na seleção de uma forma parecida, essas oportunidades desses atletas. É isso aí, o Tite falando lá em Nova York. Renan, ele acertou em fazer essa mistura de jogadores jovens que nunca foram convocados com jogadores que provavelmente não estarão na próxima Copa do Mundo? Eu acredito que sim, porque esses jogadores mais experientes, eles vão passar tudo aquilo que passa nas competições, tanto internacionais como aqui no continente mesmo, para essa garotada, né? Que são as grandes esperanças, como o Lucas Paquetá aqui ou o Richarlison na Europa. Exatamente, o Richarlison foi convocado no lugar do Pedro, atacante do Fluminense. E antes da gente encerrar, amanhã a rodada do Campeonato Brasileiro, a 23ª rodada do Brasileiro, já volta a campo. E a gente tem os jogos para vocês, para a gente acompanhar. Os jogos de amanhã, Ceará e Corinthians, quarta-feira às 8 horas da noite. Corinthians jogando fora de casa, mesmo assim precisa dos 3 pontos. Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque. Na quarta-feira ainda, às 9h45, Atlético Mineiro e São Paulo, o tricolor visita o Atlético Mineiro, que também precisa da vitória, assim como o São Paulo. E o único jogo dos paulistas na quinta-feira, Santos e Grêmio. O Santos recebe o Grêmio. Primeiro turno, o Grêmio fez 5-1 no Santos, então o Santos que é meio que uma revanche, agora é que está melhorando no Campeonato Brasileiro. Renan, quero te agradecer pela presença hoje. Eu que agradeço. Obrigado de verdade. E um grande abraço para vocês. Amanhã tem mais, então te espero amanhã.